Olha, eu quero começar esse vídeo aqui falando uma coisa diretamente para você, torcedor do Palmeiras, para você aí palmeirense. Você acredita que eu não tô puto, eu não tô chateado, não tô estressado, não tô revoltado, não tô absolutamente sentindo nenhum tipo de emoção como essas que eu tô te falando. Não tô incomodado, eu tô pleno, tô completamente normal, tô numa boa. Sabe por quê? Porque pra eu ficar puto nesse momento, pra eu ficar com raiva, pra eu abrir o vídeo aqui pra vocês e começar o vídeo xingando, gritando, berrando, esperneando, pra eu iniciar o vídeo, digamos assim, exaltado, né? Eu precisaria estar decepcionado, eu precisaria estar com raiva, eu precisaria ter criado expectativa no Palmeiras para esse jogo da Copa do Brasil contra o Corinthians, né? Eu precisaria ter criado expectativa em toda essa semana, né, que se passou do último jogo, né? Todos esses 7 dias, eu tinha que ter criado alguma expectativa. E eu não tinha expectativa nenhuma, gente. Eu não tinha expectativa nenhuma. Eu, sinceramente, vou falar pra vocês aqui, eu em nenhum momento assim, eu consegui acreditar que o Palmeiras ia se classificar hoje. Antes mesmo de assistir o jogo, tá? Aí você aí, palmeirense que se julga mais fanático, pode chegar e falar que, não sei o que, vai torcer para outro time, não sei o que, você não é palmeirense. Cara, a questão não é essa. A questão é que eu falei nos últimos vídeos, inclusive, eu venho falando que eu não sentia, digamos assim, eu não sentia que o Palmeiras estava com pegada, que o Palmeiras estava ali, digamos, com aquele ímpeto de se classificar. Eu não acreditava, eu não via isso no Palmeiras. Na realidade, a gente não vê isso no Palmeiras durante todo o ano de 2025 e se a gente ainda for um pouco mais crítico, até 2024, né? Então, assim, o jogo terminou lá no Allianz Parque, 2-0 pro Corinthians, o Palmeiras está eliminado da Copa do Brasil. E é o que eu falo pra vocês, não estou com raiva, não tô puto, não tô aqui alterado, absolutamente nada. Eu tô numa boa, vou fazer aqui o vídeo pra vocês pleno, porque, gente, você, palmeirense, eu vou te perguntar, você esperava que alguma coisa diferente disso ia acontecer? Você esperava? Eu falei aqui, eu não venho falando. Eu não falei nos últimos vídeos que o Palmeiras ele sempre volta pro Allianz Parque para ser eliminado? Se você não viu eu falando isso, volta lá no vídeo onde o Palmeiras perdeu o jogo de 1-0 pro Corinthians em Itaquera, o primeiro jogo da Copa do Brasil, o jogo de ida, né? Volta naquele vídeo e assiste, eu falei isso lá. Eu falei lá. Pega aí o vídeo no canal, volta aí no canal e assiste o vídeo. Eu falei isso lá, que o Palmeiras sempre volta pro Allianz Parque para ser eliminado. Então eu já tinha na minha cabeça o seguinte, qual é a perspectiva que esse time passa, que o trabalho, né, já melancólico, completamente decadente do Abel Ferreira passa pra gente? Nenhuma, cara. Qual é a confiança que esse trabalho ainda passa? Absolutamente nenhuma. Qual que é a confiança também que muitos desses jogadores mal contratados, né? Esse monte de jogador nota 5 para baixo que eles contrataram, qual que é a perspectiva que esses jogadores passam? Nenhuma. Nenhuma. Então, assim, eu não tinha, gente, nenhuma confiança que o Palmeiras ia se classificar hoje. Eu não tinha, entendeu? É claro que eu vou sentar, vou assistir o jogo do Palmeiras, vou torcer, mas falar que eu acreditava, não acreditava. Porque é aquela coisa, como que eu vou acreditar numa coisa que tá constantemente me decepcionando, constantemente, né, mostrando pra mim que não vai acontecer. Chega uma hora que você fala, cara, não dá, eu não posso ser um idiota, né? Eu tenho que ter um pouco de racionalidade. Não dá pra você ser um completo. Não dá pra você ficar sendo emocional 100% do tempo, né? Você tem que ter alguma razão ali. E se você olhar com a razão, o Palmeiras ele não passou nada pra gente que ele iria se classificar, né? Então, assim, o Palmeiras. O que ele fez hoje? Gente, eu não tenho nem o que avaliar do jogo aqui pra vocês. Vocês estão percebendo que eu tô só num bate-papo aqui de palmeirense pra palmeirense? Porque o que eu vou avaliar do jogo? O que análise que eu vou fazer hoje do jogo? O que tem pra analisar? Não é verdade? Basicamente, a gente tem o quê? Um Palmeiras ali que foi a campo
igual os últimos jogos, a mesma coisa ali, basicamente. E aí você teve um Palmeiras ali fazendo aquele mesmo jogo de sempre, aquele mesmo jogo que o Abel, que é o time do Abel, né? Aquele time ali que não joga um futebol legal, aquele time que volta a bola pro Everton o tempo todo, para o Everton dar um chutão, o Palmeiras perde a bola, o Palmeiras não controla o jogo, é um time com dificuldade de criar, é um time com dificuldade de trocar passes, é um time lateralizado. As poucas vezes que tenta atacar pelo meio, como o time não tá adaptado, porque tá muito tempo viciado em jogar pelas laterais, o time não sabe jogar muito bem pelo meio, né? Os cruzamentos para a área não funcionam, sempre cruzamentos que não funcionam, né? Os escanteios são mal batidos, não tem uma jogada ensaiada, né? Eles perdem nas divididas. Então, o que eu vou avaliar? O que eu vou analisar? É claro que eu tava me esquecendo disso, eu não posso deixar de falar isso. Muita gente vai comprar a narrativa de falar o seguinte: não, pera lá, mas o Aníbal foi expulso. Isso prejudicou o Palmeiras, isso que arrebentou com o jogo do Palmeiras. Olha, você palmeirense, você realmente acredita nisso? Você realmente acredita que o Palmeiras hoje ele foi eliminado dentro do Allianz Parque pro Corinthians, um vexame, né, que vai entrar para a história do derby? Você realmente acredita que o Palmeiras não se classificou porque o Aníbal foi expulso? Você realmente acredita nisso? Então, assim, eu vou te perguntar uma coisa. E o Botafogo, que foi campeão de uma Libertadores jogando com um jogador a menos, isso não conta? Então, assim, o Aníbal tinha sido expulso. Algum jogador do Palmeiras foi expulso na final do Paulista, que o Palmeiras perdeu pro Corinthians? Acredito que não, né? Algum jogador do Palmeiras foi expulso na derrota pro Flamengo? Algum jogador do Palmeiras foi expulso ali contra o Cruzeiro? Algum jogador do Palmeiras foi expulso contra o Chelsea? Lá na Copa do Mundo de Clubes? Algum jogador do Palmeiras foi expulso? No primeiro jogo contra o Corinthians, algum jogador do Palmeiras foi expulso? O Palmeiras jogou com um a menos? Então, assim, você realmente, se você vai comprar essa narrativa, você acredita nisso? Eu pergunto pra você, você acredita que foi porque o Aníbal foi expulso que o Palmeiras não se classificou? Gente, o Palmeiras não se classificou pelos mesmos motivos que eu falo aqui no canal e que toda a mídia palestrina, a mídia do Palmeiras, mídia alternativa fala, o que todo palmeirense consciente fala. O Palmeiras não joga futebol, o trabalho do Abel Ferreira é bizarro. O trabalho do Abel Ferreira já é melancólico, completamente decadente, entendeu? O Palmeiras contratou mal, o elenco é mal montado. Você não tem um banco de reservas. A prova de que o elenco do Palmeiras é mal montado, sabe qual é a prova? O Palmeiras foi campeão brasileiro em 2018 com o time reserva. E o Palmeiras agora, com o time reserva, ele não consegue vencer o Vitória, como foi no último final de semana. Ele não consegue vencer um time que tá lutando pra não cair. Então, assim, vou voltar ao que eu tava dizendo antes. Só pra encerrar o lance do Aníbal, se você acredita nisso, beleza. Se você vai comprar essa narrativa que o Palmeiras não se classificou pela expulsão do Aníbal, beleza, você pode comprar isso. Eu não vou falar isso. Pra mim, isso não tem absolutamente nada a ver. O Palmeiras seria eliminado mesmo com o Aníbal jogando e com os 11 lá jogando. Isso não tem nada a ver. O Palmeiras foi eliminado porque não joga futebol, porque o time é mal treinado, porque tem um monte de questões ali. Principalmente um time mal treinado e um elenco mal montado, mas em primeiro lugar um time mal treinado. E é como eu tô falando, eu vou falar o que pra vocês de questão de jogo? O que tem pra falar, gente? É o que eu falei aqui já. O Palmeiras com esses mesmos vícios de jogo, o Palmeiras tem esses mesmos vícios. É claro que o Abel Ferreira, ele fez uma coisa absurdamente sem sentido, uma coisa ridícula, que foi tirar o Vitor Roque. O Vitor Roque, ele era o melhor jogador do Palmeiras, ele tava jogando bem, era o único jogador do ataque ali que fazia alguma coisa, que tava lutando, tava brigando, ele tirou o Vitor Roque, cara. Como que o Vitor Roque vai jogar? Como que esse cara vai ter confiança de performar, de jogar, quando você tem um treinador ali minando a confiança dele? O jogo que o cara tá jogando bem, ele tira o cara. Entendeu? E aí o Abel, ele piorou o Palmeiras pro segundo tempo. Tanto que se vocês forem olhar, as alterações dele pioraram o Palmeiras. O Palmeiras jogou pior o segundo tempo e aí tomou o segundo gol do Corinthians. Agora, falando dos gols do Corinthians aqui, porque, gente, depois que tomou o segundo gol do Corinthians, o Palmeiras acabou, tá? Não tem o que avaliar, isso que eu quero deixar claro pra vocês aqui. Eu sei que vai ter canal que vai fazer análise, eu não consigo fazer análise, não tem pra mim o que analisar. É o que eu já falei pra vocês, um Palmeiras com os mesmos vícios de jogo, com esse futebol horroroso,
absurdo, que o Palmeiras joga essa coisa realmente vexatória, e aí no segundo tempo, pior ainda, com as alterações do Abel, o péssimo trabalho que o Abel faz. E aí foi isso. Depois do gol do Corinthians, não tem mais o que avaliar. Não tem, ficou um jogo ali chato, o Palmeiras tentando e errando tudo, errando absolutamente tudo. Na realidade, o Palmeiras começou a se jogar pra cima, pra tentar alguma coisa e se abrindo cada vez mais. Por pouco o Corinthians não faz um terceiro gol pra ficar mais vexatório. E foi isso. E falando agora dos gols do Corinthians, cara, uma coisa pra mim aqui que ficou muito claro. O Everton realmente não tem a mínima condição mais. 2 bolas em cima dele. Os 2 gols, sinceramente, os 2 gols pra mim eram bolas defensáveis. Os 2 gols foram bolas em cima dele. Ele não conseguiu fechar o ângulo no primeiro gol e no segundo gol a cabeçada foi em cima dele. Meu, não dá. O segundo gol do Corinthians é uma cabeçada que goleiro bom, que goleiro titular do Palmeiras tem que pegar. A bola foi em cima dele e ele tomou o gol. Era só ele fazer isso aqui com o braço, ele tirava a bola e ele tomou o gol. Então assim, 2 gols assim que poderiam ter sido evitados se a gente tivesse um goleiro também decisivo, um goleiro numa fase melhor, e a fase do Everton desde o ano passado é muito ruim, muito ruim. Eu já falei aqui do Everton no canal, eu já falei que o Palmeiras precisa ir atrás de outro goleiro, e nem vou ficar aprofundando muito no Everton, entendeu? Porque o problema não é só um jogador, o problema é todo um contexto. Então é isso, gente. O Corinthians, ele nunca tinha eliminado o Palmeiras de nenhum campeonato sem ser estadual. O Corinthians só tinha eliminado o Palmeiras de Paulista, e agora o confronto inédito da Copa do Brasil, o Corinthians eliminou o Palmeiras de forma categórica, cara, não tem como não falar isso. Eles eliminaram o Palmeiras de forma categórica, venceram os 2 jogos, não tomaram gol. Vocês têm noção disso? O Palmeiras não fez gol no Corinthians. Ele não conseguiu fazer um gol sequer no Corinthians nos 2 jogos, e tomou 3. Ó que beleza, ó que maravilha o trabalho do Abel, o time do Palmeiras, as grandes contratações do Palmeiras, né? 3-0 no agregado, venceu os 2 jogos, foi dentro do Allianz Parque, pisou na cabeça, esmagou a cabeça do Palmeiras, entendeu? Pisou no crânio do Palmeiras dentro do Allianz Parque, e agora tá classificado e o Palmeiras tá eliminado. Ou seja, a gente já perdeu o Paulista, fez um Mundial fraco e perdeu também, e perdeu a Copa do Brasil, né? Aí eu pergunto pra você aí palmeirense confiante, acredita que o Palmeiras vai ganhar Brasileiro, Libertadores, alguma coisa do tipo? Você acredita nisso ainda? Olha, se você acredita, você é muito otimista, cara. Eu gostaria de ter o seu otimismo. Se você acredita que o Palmeiras vai ser campeão de alguma coisa esse ano, se o Palmeiras passa essa confiança pra você, entendeu? Então, gente, sinceramente, é isso, não tem pra mim o que avaliar, não tem o que avaliar de jogo. O Corinthians foi pro Allianz Parque, fez um jogo sossegado, tranquilo, sem pressão, totalmente sem pressão, jogou tranquilo, fez um joguinho ali razoável. O Corinthians nem jogou essa bola toda, mas foi eficiente, fez um jogo inteligente, controlou bem ali, entendeu? Eu não sei, eu acabei não vendo a posse de bola do jogo inteiro, mas no primeiro tempo o Corinthians teve mais posse de bola que o Palmeiras, então o Palmeiras teve menos posse de bola jogando em casa. Olha que maravilha, menos posse de bola jogando em casa contra o maior rival, e é isso. É um dos maiores vexames pra mim de Palmeiras e Corinthians, vai entrar pra história do clássico, pra história do derby, é uma das eliminações mais absurdas da história do Palmeiras, mais vergonhosas da história do Palmeiras. O Corinthians tá numa crise absurda, tremenda, sem precedentes, o Corinthians tá praticamente com o clube falido, e o Palmeiras consegue ir lá e ser eliminado dessa forma vexatória. Agora, falando aqui do Abel, pra mim, o trabalho dele vai ficar insustentável, de verdade. Eu não sei como tem gente que consegue defender o trabalho do Abel Ferreira. Pra mim, o trabalho do Abel, ele tá já num nível que é insustentável. Pra mim, não tem mais como você elogiar, não tem mais como você passar pano pro trabalho do Abel, não tem mais o que extrair. O Abel é um cara que não consegue extrair absolutamente nada. As coletivas são sempre ridículas, ele sempre trata mal as pessoas, fala bobagem, abandona a coletiva saindo correndo. É sempre essa coisa tensa, zoada, ridícula nas coletivas, entendeu? Eu acho que o trabalho do Abel não tem mais nada, realmente mais nada pra agregar ali. Eu não consigo ver mais nada. Então é isso, palmeirense. Eu não tô puto,
não tô com raiva, tô numa boa aqui. Eu só estaria puto, com raiva, estaria gritando, exaltado aqui, triste, se eu tivesse expectativa. E eu, sinceramente, é triste falar isso, de verdade, é triste. Mas eu não tinha expectativa pro jogo de hoje. Eu não acreditava que o Palmeiras ia conseguir. Porque eu sempre venho falando isso nos vídeos. O Palmeiras volta pro Allianz para ser eliminado. Eu não consegui acreditar que um trabalho que já tá tão decadente, tão melancólico do Abel, teria alguma coisa ainda pra entregar. Eu realmente não acreditava e infelizmente eu estava certo. O Palmeiras realmente não se classificou, mas vou falar uma coisa pra vocês. Eu achei que o Palmeiras não ia se classificar, mas que pelo menos ele iria, sei lá, perder nos pênaltis ou empatar o jogo. E não, ele teve a capacidade de tomar 2-0 de uma forma bem vexatória. Então assim, é isso, cara. É complicado. É complicado, uma eliminação absurda, ridícula, uma das coisas mais vergonhosas que aconteceu pra mim nos últimos tempos, no período recente do Palmeiras. E pra mim, talvez um dos clássicos mais vergonhosos que o Palmeiras já fez contra o Corinthians na história, sendo bem sincero, por todo o contexto. E o Palmeiras não conseguir competir em momento nenhum contra o Corinthians nos 2 jogos, né? É uma coisa realmente melancólica, de verdade. Bom, se você está chegando no canal, agradeço que você assistiu até aqui. Se você assistiu o vídeo até aqui, agradeço a sua audiência. Peço que você se inscreva aí no MJ Alviverde, faz a sua inscrição, deixa o seu like, comenta o que você achou dessa eliminação melancólica, vexatória, patética, ridícula do Palmeiras. Beleza? Quero saber um pouco a sua opinião. E é isso, gente. Eu vou ver se eu faço um vídeo amanhã também pra gente comentar um pouco mais dessa eliminação. Vou fazer uns vídeos pra gente continuar comentando sobre isso, mas é isso. É foda, né? É complicado. Avante palestra.